Afinal, investir em imóvel é gasto ou é investimento? Comprar imóvel vale a pena na planta? Vale a pena depois? Bom, esse é o assunto do Ligando os Pontos hoje, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar às quintas-feiras no YouTube do Monitor e às 10 da manhã na home do Portal Terra. Oi gente, eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e hoje o tema do nosso podcast Ligando os Pontos vai ser o investimento em imóveis, um dos mais tradicionais de todo o mercado, de toda a humanidade, dá para dizer, porque faz muito tempo que a gente gosta muito de comprar imóvel, comprar terreno, vender terreno, caçar o lucro nessas operações, e eu vou falar especificamente de duas modalidades muito bacanas que o pessoal tem visto, os investidores têm visto com muito bons olhos: os fundos imobiliários e os imóveis de leilão. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento de clicar aqui no botão para se inscrever, para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no YouTube, e já deixa o like, já curte o vídeo para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Investir em imóvel pode ser uma excelente oportunidade ou pode ser você empatando uma grana pesado e não podendo usar ali e vendo um prejuízo crescente, né, no seu orçamento, já que imóvel costuma ser um bem muito caro e costuma empatar uma parte grande do nosso orçamento quando a gente compra sem o planejamento correto. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu acho que está na hora da gente entender dessas duas modalidades de ganhar dinheiro com imóvel sem correr um risco tão grande quanto normalmente a gente corre quando compra um terreno, uma casa, sem entender bem o que está fazendo ali. Além de diversificar seus investimentos, comprar imóvel ou investir em imóveis por fundos imobiliários pode te ajudar muito a construir uma renda passiva. O que é isso? É receber dinheiro sem trabalhar, não é uma renda que depende de alguma ação sua ou de comprar e vender. Justamente é aquela renda que bate todo mês ali ou todo trimestre na sua conta bancária, sem você precisar fazer nada além do que você já fez. E a renda passiva acaba sendo muito queridinha dos investidores, porque você vê o dinheiro chegando na conta, você não precisa fazer uma operação de venda e acaba ficando mais tranquilo, né? Realizando lucros ali ao longo do caminho, sem precisar comprar e vender, né? Ficar operando efetivamente durante a sua semana, durante o seu dia de trabalho. E aí, hoje faz sentido a gente falar aqui dessas duas modalidades que são muito fortes para a sua possível diversificação de portfólio. A gente já falou aqui de como é importante você ter investimentos diversificados e os imóveis podem ser parte disso. E tem duas portas de entrada que eu gosto muito de falar. Justamente os fundos imobiliários, que são os fundos de investimento imobiliário que você compra na bolsa. Você pode comprar pelo seu celular, ali direto no aplicativo da sua corretora. Você entra em fundos imobiliários, eu vou explicar um pouquinho mais, ou os imóveis de leilão, que são os imóveis que os bancos retomam quando um financiamento não é pago, né, não é honrado. Os bancos têm o direito de retomar esses imóveis e depois eles vendem, muitas vezes a preços bem abaixo do valor de mercado, do valor que você compraria esse imóvel normalmente numa imobiliária tradicional. E eu vou falar disso aqui mais tarde para a gente entender as possíveis portas de entrada para quem quer começar a aplicar o dinheiro em imóveis e começar a construir uma carteira de renda passiva. Antes de mergulhar nessas duas estratégias, vale a pena chegar ao questionamento principal, né? Imóvel é gasto ou investimento? Isso depende unicamente de como você vai usar esse imóvel. Um imóvel que você compra para morar, normalmente ele vai te dar mais gasto do que retorno. Mesmo quando você faz aquela conta de quanto você vai deixar de pagar em aluguel e o quanto você vai efetivamente gastar num financiamento imobiliário, muitas vezes é a questão de ter um imóvel próprio, dessa vontade, né, essa questão emocional que fala muito mais alto. Mas além disso, além do imóvel próprio, você pode ter outros imóveis e acessar outros imóveis para alugar, para revender. E quando você compra um imóvel efetivamente, não no mundo dos fundos imobiliários, mas quando você compra um imóvel, você ganha dinheiro na compra. Essa é uma frase que se usa muito no mercado imobiliário. Por quê? É quando você compra um imóvel abaixo do preço de mercado, quando ele claramente vale mais do que aquilo,
você ganha dinheiro assim que você comprou. Porque no dia seguinte, quando você puser aquele imóvel para venda, você já vai ter lucro. Você não vai precisar investir mais, por exemplo, fazer obra, fazer reforma, esse tipo de coisa. Mas a gente vai falar disso na hora de falar dos retomados. Mas o que são esses imóveis de leilão, esses imóveis retomados? É o que eu disse, quando um banco retoma um imóvel que teve inadimplência naquele financiamento. E por que o banco retoma? Porque ele é o bem que é dado em garantia do financiamento. Então, se você não pagar, o banco toma. E depois que o banco toma, o que ele faz com aquilo? O banco não quer ter um monte de imóvel na carteira. Para ele é custo, é gasto. Precisa administrar um monte de imóvel, precisa não, pagar os impostos daqueles imóveis todos. Então, o banco ele quer se desfazer desses imóveis o mais rápido possível. E quem é o grande financiador de compras imobiliárias no Brasil? É ela, a Caixa Econômica Federal. Por isso, muitas vezes que a gente vai falar de imóveis de leilão, de imóveis retomados, a gente fala de imóveis da Caixa. É porque ela tem um portfólio muito grande, chegam os imóveis novos toda semana e a Caixa aproveita para se desfazer desses imóveis ao preço de custo, ou seja, ao preço do financiamento que não foi pago e às vezes até abaixo disso para se livrar logo desse portfólio que para ela é muito caro, mas para a gente pode ser uma oportunidade bacana. Depois de ser retomado, o imóvel costuma ser vendido em 3 fases. Tem o primeiro leilão, que normalmente é o banco botando o bem em leilão pelo preço de mercado, ou seja, faz uma pesquisa, vê quanto é que custa aquele tipo de imóvel naquela região e vende pelo preço de mercado. Nesse primeiro leilão não costuma se arrematar tanto imóvel, por quê? Ele está no preço normal. Você não pode visitar como um imóvel de imobiliária, um apartamento que você pode ir lá visitar. Ele pode ter inquilino, ele pode ter pendência e não costuma ser tão vantajoso para quem está comprando. Mas quando não vende no primeiro leilão, ele vai para o segundo leilão. No segundo, ele costuma já vir pelo preço do financiamento, ou seja, coisa de 80% ali do valor do imóvel normalmente, o financiamento que não foi quitado pelo inquilino anterior, pelo proprietário anterior, e que por isso o banco retomou. Com isso, você já consegue acessar imóveis com coisa de 80% do valor de mercado. Muitas vezes vale muito a pena de acordo com a diferença. O tamanho do imóvel, o preço total do imóvel, você já consegue ter uma margem de lucro legal ali comprando esse imóvel para revender ou para alugar. Mas se não vende na segunda, e aí chegam as grandes oportunidades, que é quando ele vai para a venda direta. Na venda direta, o imóvel ele é vendido por imobiliárias parceiras da Caixa, imobiliárias que são cadastradas na Caixa, e essas imobiliárias vendem esses imóveis a preços abaixo desse 80%. Então, às vezes tem desconto de 50%, desconto até de 70% no preço do imóvel que você consegue acessar por essas imobiliárias parceiras. E aí, você acha muita oportunidade, principalmente da Caixa, pelo volume que a Caixa vende, financia e depois retoma, tem muita coisa no Brasil inteiro. Mas e aí, nesses imóveis que você compra na venda direta, às vezes ainda tem um ponto mais legal ainda, porque além do desconto, a Caixa muitas vezes topa financiar até 95% do imóvel, uma coisa que não existe em outras modalidades de venda. Então, quando você compra um imóvel retomado, às vezes você pode dar só 5% do valor e o resto financiar pela Caixa. E você pode revender esse imóvel depois e repassar o financiamento. Você vende o financiamento, passa para o outro comprador. Então, você deu só 5% de entrada e ainda assim você botou o imóvel, virou seu, enquanto você está pagando o financiamento, e você pode vender pela diferença. Então, pensa comigo. Um imóvel de R$100 mil, para ficar fácil a conta. Você tem um desconto de 40%, já virou 60%. Você pode dar entrada de 5%. 5% vai ser R$3 mil. Mais alguns custos ali que você tenha no meio do caminho, custo de burocracia, você consegue, com R$5 mil, ter a entrada, ter o direito a um imóvel. E você entra com financiamento ali de 95%. E quando você vender, se você vender a preço de mercado, que era os R$100 mil, você desembolsou 5 e aí mais algumas parcelas, vamos pensar que você pagou mais umas 4 parcelas, 5 parcelas, demorou 6 meses para vender, pagou mais 6 parcelas e você revendeu o imóvel com 40 mil de diferença.
Você comprou um imóvel desembolsando 5 mil, pagou mais algumas parcelas de R$ 1.000, então pagou R$ 10.000, desembolsou efetivamente R$ 10.000, vendeu, passou o financiamento adiante e embolsou R$ 40.000. É uma jogada genial e por isso que ela está fazendo muito sucesso. Alguns investidores que eu conheço estão investindo grande nisso porque notaram que a diferença na entrada está sendo muito grande. A Caixa tem feito algumas levas de imóvel muito mais baratos do que o normal e por isso a turma está entrando com força nos imóveis de leilão. E aí algumas dicas, né, para a gente conseguir fazer direitinho, entrar direitinho no imóvel. Tem imobiliária especializada, pode até ter o link aqui no vídeo do YouTube, a gente vai botar o link da Wise Retomados, mas além disso, você pode estudar o edital você mesmo, você pode dar uma olhada nos editais para ver quais são as condições que estão sendo oferecidas naquele imóvel. Visitar o imóvel, você não pode subir, certo? Você não pode entrar no imóvel, mas você pode passar na rua, você pode olhar e muitas vezes você pode ir lá no imóvel, você não pode entrar, né? Legalmente você não tem direito de entrar no imóvel, você pode passar na rua, você pode bater na porta, falar com o inquilino, perguntar, isso é tranquilo, é parte do negócio. Verificar as dívidas do imóvel, muitas vezes nos leilões a Caixa se obriga a pagar, quitar todas as dívidas se você comprar o imóvel. Mas não é sempre assim, não são todos os leilões que funcionam do mesmo jeito, então vale a pena dar uma olhada. E a questão da desocupação. Isso é uma preocupação que aparece sempre quando a gente fala de imóvel retomado, imóvel de leilão, que é o imóvel estar ocupado e você precisar despejar as pessoas. Bom, existem questões jurídicas que já são conhecidas das imobiliárias especializadas, advogados especializados, mas vale a pena você questionar, você ver no edital se o imóvel está ocupado ou não, para você já pensar no tamanho da discussão que você vai ter. No caso da Wise Retomados, que está o link aqui no YouTube, faz até sentido que a própria imobiliária já se ocupa disso. Então ela já garante a desocupação do imóvel em um prazo determinado e na hora que você arremata o imóvel com eles. Mas comprar imóvel está longe de ser a única maneira de investir em imóveis e ganhar dinheiro. Quando você compra 1, 2 imóveis, você está com muito dinheiro ou muita dívida, de acordo com o financiamento, ali empatado em poucos bens. No caso do fundo imobiliário, o próprio fundo já investe em vários imóveis diferentes normalmente. E, ponto 2, você pode comprar cotas de muitos fundos diferentes, porque não é uma coisa muito cara, você pode comprar várias cotas de fundos diferentes, uma carteira de fundos imobiliários, e com isso você vai estar investindo em diversos imóveis ao mesmo tempo. E a renda passiva que a gente já falou. Os fundos imobiliários tradicionalmente pagam dividendos, que é o lucro que eles têm com os aluguéis, por exemplo, quando é um fundo imobiliário de escritórios, por exemplo, né, chamadas lajes corporativas, eles distribuem o preço que eles recebem por aluguéis para os seus cotistas. Então você está ali recebendo aluguel todo mês, assim como o inquilino está pagando esse aluguel, o gestor do fundo está distribuindo para você, que tem direito a um pedacinho de todos aqueles imóveis que estão na carteira do fundo. Para acessar os fundos imobiliários, já falei, é só entrar na sua corretora, no seu aplicativo e procurar os FIIs, os fundos imobiliários que vão estar ali na área de renda variável, né? Não vale a pena sair comprando qualquer fundo imobiliário, é óbvio, assim como o mercado de ações, existem fundos e fundos diferentes para investidores de perfil diferente. Fundos mais concentrados na área corporativa, fundos mais concentrados em galpões logísticos, que são os galpões de distribuição de produtos, fundos concentrados na área residencial, até no agro hoje tem os FIAGROS, que são os fundos imobiliários do agronegócio. Então tem muitos tipos de fundo, vale a pena dar uma pesquisada mais a fundo, falar com o seu corretor, com o seu assessor de investimentos, para entender qual que faz mais sentido para a sua carteira hoje em dia. Então, recapitulando aqui, gente, a gente falou de investir em imóveis diretamente, imóveis mais baratos do que do mercado, quando você compra via leilão. Falamos de fundos imobiliários, como você investe em vários imóveis ao mesmo tempo, com pouco dinheiro, a chance de se alavancar financiando imóveis de leilão da Caixa. Tem muita oportunidade no mercado que você não precisa efetivamente fazer igual todo mundo faz, ir atrás de um terreno, esperar ele valorizar para depois revender. Esse tradicional, obviamente, dá certo há muito tempo, não precisa reinventar a roda, mas tem outras oportunidades que às vezes você consegue com um pouco menos de dinheiro, ou um pouco menos de tempo,
ou de um jeito mais diversificado investir em imóveis e ganhar com isso. É claro que isso aqui não é recomendação de investimento, você precisa entender o seu perfil de investidor, mas eu tenho certeza que você terminou esse vídeo mais interessado em conhecer mais a fundo esses dois tipos de investimento imobiliário que podem te ajudar a ter uma carteira diversificada e rentável. Se você ainda não curtiu o vídeo, essa é a hora de curtir, deixar seu like aqui e compartilhar com quem pode ter interesse no assunto, quem pode ser auxiliado aqui com um pouco do conhecimento que a gente traz pelo YouTube ou lá pelo site Monitor do Mercado. Muito obrigado e até a próxima semana.